Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, 1 Crônicas, capítulo 22. Então, disse Davi: Este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar de holocaustos para Israel. Davi deu ordens para que fossem reunidos os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra que preparassem pedras lavradas para a construção do templo de Deus. Ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas, e mais bronze do que se podia pesar. Também providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, pois os sidônios e os tírios haviam trazido muito cedro para Davi. Davi pensava: o meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso, deixarei tudo preparado para a construção. Assim, Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Davi mandou chamar Salomão, o seu filho, e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: Meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus. Contudo, veio a mim esta palavra do Senhor: Você matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Por isso, não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Contudo, você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. O nome dele será Salomão, e durante o seu reinado darei paz e tranquilidade a Israel. Será ele que construirá um templo em honra ao meu nome. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme ele disse que você faria. Que o Senhor lhe dê prudência e entendimento para obedecer à lei do Senhor, o seu Deus, quando ele o puser como líder de Israel. Se for cuidadoso em obedecer aos estatutos e às ordenanças que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés, você prosperará. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime. Com muito esforço, providenciei para o templo do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata, grande quantidade de bronze e ferro, mais do que se pode calcular, além de madeira e pedra. Além disso, você poderá aumentar a quantidade desse material. Você tem muitos trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros e carpinteiros, bem como especialistas em todo tipo de trabalho em ouro, prata, bronze e ferro. De fato, artífices inumeráveis. Portanto, comece o trabalho e que o Senhor esteja com você. Então, Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem Salomão, o seu filho. Ele disse: Certamente o Senhor, o seu Deus, está com vocês e concedeu a vocês paz, pois ele entregou os habitantes desta terra nas minhas mãos e ela foi submetida ao Senhor e ao seu povo. Agora, consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário de Deus, o Senhor, para que possam trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados que pertencem a Deus para dentro do templo que será construído em honra ao nome do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 23. Já envelhecido de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Os levitas de 30 anos para cima foram contados.
e o número total deles chegou a 38.000. Davi disse: destes, 24.000 serão responsáveis pela supervisão do trabalho do templo do Senhor, 6.000 para serem oficiais e juízes, 4.000 para serem guardas das portas e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos musicais que eu preparei para esse propósito. Davi dividiu os levitas em grupos que descendiam de Gerson, Coate e Merari, filhos de Levi. Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei. Estes foram os filhos de Ladã: Jeiel, o primeiro, Zetã e Joel. Ao todo, 3. Estes foram os filhos de Simei: Selomite, Aziel e Arã. Ao todo, 3. Estes foram os chefes das famílias de Ladã. Os filhos de Simei foram Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei. Ao todo, 4. Jaate foi o primeiro, Ziza o segundo, Jeus e Bérias. Porém, não tiveram muitos descendentes, por isso foram contados como uma única família. Dos filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Ao todo, 4. Estes foram os filhos de Anrão, Arão e Moisés. Arão foi separado, ele e os seus descendentes, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios ao Senhor, ministrar diante dele e pronunciar bênçãos em seu nome, para sempre. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Sebuel foi o primeiro dos descendentes de Gerson. Reabias foi o primeiro dos descendentes de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Reabias teve muitos filhos. Selomite foi o primeiro dos filhos de Izar. Estes foram os filhos de Hebron. Jerias foi o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro, Jecameão o quarto. Estes foram os filhos de Uziel, Mica o primeiro e Sias o segundo. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes foram os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, teve apenas filhas. Os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Estes foram os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote. Ao todo, 3. Estes foram os descendentes de Levi pelas suas famílias, os chefes de famílias conforme registrados por nome e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima que serviam no templo do Senhor. Pois Davi dissera: uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, concedeu descanso ao seu povo e veio habitar para sempre em Jerusalém, os levitas não precisam mais carregar o tabernáculo, nem os utensílios usados no serviço deste. De acordo com as instruções finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas e das outras tarefas da casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa e de todos os pesos e medidas. Além disso, deviam apresentar-se todas as manhãs e todas as tardes para dar graças e louvar ao Senhor. Deviam fazer o mesmo sempre que os holocaustos fossem apresentados ao Senhor nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas. Deviam servir regularmente diante do Senhor, conforme o número ordenado dos holocaustos. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pelo serviço do templo do Senhor, sob a orientação dos seus irmãos, os descendentes de Arão. 1 Crônicas, capítulo 24. Os filhos de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú, porém, morreram antes do seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok,
descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar. Por isso, eles foram assim divididos: 16 chefes de famílias entre os descendentes de Eleazar e 8 entre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial por sorteio, pois havia líderes do santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. O escriba Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes, dos sacerdotes Zadoque e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeoiaribe, a segunda para Jedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a décima para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Rapizes, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías, a 24ª para Maasias. Conforme essa ordem, eles deveriam ministrar, quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, lhe havia ordenado. Estes foram os chefes dos outros levitas, dos descendentes de Anrão, Subael, dos descendentes de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, Isias foi o chefe dos seus filhos. Dos descendentes de Izar, Selomote. Dos filhos de Selomote, Jaate. Dos descendentes de Hebron, Gerias, o primeiro. Amarias, o segundo. Jaaziel, o terceiro. Jecameão, o quarto. Dos descendentes de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir. Dos descendentes de Isias, irmão de Mica, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jaazias, Beno. Os descendentes de Merari por Jaazias, Beno, Soão, Zacur e Ibri. De Mali, Eleazar, que não teve filhos. De Quis, Jerameel. Foram estes os filhos de Musi, Mali, Éder e Jeremote. Estes foram os levitas, de acordo com as suas famílias. Eles também lançaram sortes na presença do rei Davi, de Zadoque, de Aimeleque e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram os seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que as dos mais novos. Novo Testamento, João capítulo 8, versículos 28 ao 59. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres.
Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Vocês, porém, estão procurando matar-me, embora eu tenha falado a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Eles protestaram: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Jesus lhes disse: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não compreendem o meu discurso? Porque são incapazes de ouvir o que digo. Vocês são do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa a sua própria natureza, pois é mentiroso e o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Jesus disse: não estou endemoniado. Ao contrário, honro o meu Pai, e vocês me desonram. Não busco glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Em verdade lhes digo que, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém guardar a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que Abraão, o nosso pai. Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. O meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e se alegrou. Os judeus lhe disseram: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.